Então, nós estávamos corrigindo, né, os exercícios. Eu vou descer um pouquinho, que a gente está bem, mas nós estamos a gente já está encerrando, né, praticamente esse slide. Na aula passada, nós fizemos essa revisão, né, vimos um pouquinho do conceito de coerência e começamos a fazer esses exercícios. Então, a gente já fez um. É porque eu estou em outra... Eu estou com o meu computador. Deixa eu só anotar aqui, tá? Eu vou pôr as respostas do que a gente já fez. Eu estou no meu computador, tá? E eu fiz no computador da IGOV na aula passada, então as respostas ficaram, né, arquivadas em outro computador, tá? A 2 é a letra A, que daí já vai para vocês. A 3, a gente também já fez a questão 3. Vamos vendo para mim, tá? Se eu não estou equivocada, mas a gente já fez a 3 é a letra D. Eu me lembro. Deixa eu ver. A 4 também nós fizemos, é a letra A. Correto, gente? A 4 a gente fez. A 5 nós não fizemos. Isso? Então, a gente vai fazer a questão 5. Isso mesmo. Isso. Esse slide é o slide... Eu não enviei para vocês. Porque como eu estou mexendo nele e acrescentei outras atividades, é o slide de coesão e coerência textual, tá? Esse exercício? Então, esse exercício é da atividade 2, é o exercício que está lá no Moodle, para vocês fazerem, né? Exercício do Moodle, é atividade 2, tá? Então, nós já fizemos Ah, tá. Então, esse nós já fizemos o 5, é isso? Sim, a letra A. Então, tá ok. O 5, ok. Então, tá. É isso que eu gostaria de... Eu fiquei em dúvida se eu fiz ou não fiz o 5. O 6 nós já fizemos? Não, né? Então, nós vamos para o 6, certo? Eu não me lembro de ter... Isso, ótimo. Então, ótimo, Sandra. A Sandra está acompanhando certinho. Beleza. Então, vamos ver aqui. A questão 6 pede o seguinte. Sobre a coesão textual, estão corretas as seguintes proposições, tá? Então, gabarito, eu estou passando para vocês, tá? Já estou marcando a resposta aqui, depois vocês, a Vanusa envia esse slide para vocês terem aí no ambiente, tá? Mas, para quem quiser já, né, anotar aí as respostas, anotar os comentários, essas atividades, elas são equivalentes à atividade 2, tá? Que está lá no ambiente. São as atividades que vocês precisam fazer, né? Para concluir o curso com a carga horária completa, certo? Então, sobre a coesão textual, estão corretas as seguintes proposições, na questão 6. A coesão textual está relacionada com os componentes da superfície textual, ou seja, as palavras e frases que compõem um texto. Esses componentes devem estar conectados entre si em uma sequência linear por meio de dependências de ordem gramatical. Então, vamos ver aqui quais são as alternativas que a gente tem, tá? Ok. A questão 2. Então, essa questão 1 aqui, ela está correta? Vocês acham que ela está certa ou errada? Certo, ok. Então, a 1 está certa. A 2 agora. A coesão é imaterial. E não... Sim, mas essa sequência linear, ela tem que ser linear. O que significa essa sequência linear? É aquela sequência mesmo de progressão textual, né? Então, existe essa progressão no texto. Um elemento, ele vai se enquadrando no outro elemento,
né? Então, formando essa sequência linear, que é a sequência do enunciado, tá? É a sequência paralela, é a sequência do enunciado. Então, por isso que ele diz linear. Porque os elementos coesivos, os conectivos, ou eles retomam o dito anteriormente, né, o que se diz, ou eles se referem àquilo que vai ser dito, né? Ou também significam, eles trazem em si valores semânticos, né? Quais são esses valores semânticos? Que valores eles carregam de tempo, de causa, de consequência, né? De explicação, né? De síntese, a ideia também que eles podem trazer, né? Uma ideia de síntese. Então, existe um sentido, né? Um significado desses elementos conectores no enunciado, né? E o enunciado ele é linear, porque ele segue essa sequência, literalmente falando, a sequência reta, a sequência linear, tá? Que o texto ele cumpre essa ordem, né? Como que a gente organiza o texto no papel, né? Em linhas, né? Em linhas seguindo a direção da esquerda para a direita. Então, seguindo esse movimento, né, da esquerda para a direita, então, formando essa sequência linear, certo? Bem, agora 2 fala que a coesão é imaterial e não está na superfície textual. Aí, ó, falso, porque a número 2 contrapõe, né, ao que foi dito na questão 1. Compreender aquilo que está escrito dependerá dos níveis de interação entre leitor, autor e texto. Sim, tem que haver essa interação, né? Porque nós temos também outros elementos que contribuem para o significado, o sentido do contexto. Porém, quando nós dizemos recursos coesivos, a coesão ela é voltada para a materialidade textual, tá? Ou seja, para a organização literal do texto, né? Organização de enunciados, de frases, de palavras, a relação entre as palavras, né? Entre os vocábulos, os conectivos, quais são os conectivos? Conjunções, preposições, enfim, né? Os pronomes, então são esses recursos, tá? Então, a questão 2, ela está falsa, tá? Agora, 3, por meio do uso adequado dos conectivos e dos mecanismos de coesão, podemos evitar erros que prejudicam a sintaxe e a construção do sentido. Beleza, isso daqui está certíssimo, né? A questão 4, a coesão obedece a 3 princípios. O princípio da não contradição, o princípio da não tautologia e o princípio da relevância. Aqui, pessoal, talvez vocês eu não passei, né, nada informando a respeito dessa assertiva. Porém, existem esses princípios, só que esses princípios, eles se referem à coerência, não à coesão, tá? Então, a coerência que obedece a esses 3 princípios, o princípio da não contradição, o princípio da não tautologia e da relevância. O que é o princípio, né? Vamos ver aqui, o princípio da não contradição, o nome já fala, o que é não contradição? Evitar ideias contraditórias. Isso diz respeito à coerência, né? Então, se você começa a discorrer sobre determinado tema, né? Às vezes, defendendo uma ideia, e ali na frente você contradiz aquilo que você disse antes, isso é contradição, isso é contradição, né? Então, contradição é contradizer ideias, contradizer pontos de vista que você mesmo, né, está enunciando. Porém, a coerência, ela tem que respeitar esse princípio da não contradição. Então, a ideia posta, né, tem que ir até o fim, tá? Seguindo, né, aquele ponto de vista, ou seguindo, né, aquele sentido, aquele significado. Isso é o princípio da não contradição. O princípio da não tautologia é evitar repetições no texto, né? Às vezes a gente usa diferentes palavras num texto, mas que significam a mesma coisa. Então, o texto fica redundante, a ideia fica repetitiva, a ideia fica redundante,
tá? Então, a não tautologia diz respeito a isso, a repetição, né, de uma mesma ideia, né, de uma mesma palavra. Então, por quê? Porque são textos que, igual que ele disse que definiu, arranhando, 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 e não sai do lugar, né? Não existe uma progressão de ideia. E depois o princípio da relevância, o nome já diz, né? As ideias, elas precisam estar relacionadas entre si. Para que as ideias estejam relacionadas, ali entra a coesão, entram os recursos coesivos, para manter essa conexão entre as ideias, para ligar essas ideias entre si, certo? Então, a 4, ela está errada justamente por quê? Porque aqui não é coesão, aqui é coerência, certo? E a 5 está dizendo assim, que entre os mecanismos de coesão estão a referência, a substituição, a elipse, a conjunção e a coesão lexical, certo? Então, esses são mecanismos de coesão, tá? Eu não trouxe nada explicando para vocês esses mecanismos. Talvez na nossa aula de quarta-feira a gente veja um pouquinho sobre isso, o que é a substituição, né, a elipse. São estudos, né, desenvolvidos por Koch, né, então ela traz esses mecanismos de coesão, tá certo? Bem, então as ideias corretas são vou voltar, a 1, a 3 e a 5, né, a 1, a 3 e a 5, tá? Então a letra C aqui. Tem alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Você diz no texto, Gabriel, se você colocar a palavra salvo, evita repetir essas expressões, né? É isso? A contradição, isso, entendi seu ponto de vista, né? Se você colocar salvo isso, salvo. Sim, pode até acontecer, né? Isso, como colocar uma ideia, a não ser, né? A não ser, tá, o digo, sei lá, isso a gente usa muito em ata, né? Não contradição é o seguinte, a não contradição, ela tá voltada muito para a relação do autor com a ideia que ele desenvolve, né? Então, se o autor ele vai falar sobre determinado tema, a não contradição muito, principalmente, né? Ela acontece muito em textos argumentativos, né? Porque de repente começa a defender, a falar, a desenvolver um tema, se posicionando de uma tal maneira. E ali no meio ou no final do texto, o autor ele se contradiz, né? Ele se contradiz, ou seja, ele acaba indo contra aquilo que ele disse, tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Agora me veio assim um exemplo e acabei esquecendo. Deixa eu lembrar aqui. O que foi dito? Até por uma aluna narrando, contando a história de vida dela, tá? Então, ela começou a falar da experiência dela com essa questão da pandemia, de como ela estava se sentindo, e ela disse que ela estava com depressão. E num determinado momento do discurso dela, ela se posicionou da seguinte forma: olha, fulano, ciclano e beltrano sabem que eu estou depressiva e não me apoiam, e não me dão, assim, atenção. Dizem que isso daí, eu preciso fazer isso ou aquilo para eu poder mudar o meu quadro, né, depressivo. Bem, então ela começou a falar um punhado de coisa e depois ela voltou a citar essas pessoas. E ela citando essas pessoas, ela já se contradiz, porque ela disse assim, mas fulano, ciclano, beltrano é que me dão apoio. Tá? Então, isso é a contradição. Ela vem, ela coloca, ela traz um discurso afirmando X, ali na frente, o mesmo discurso, o mesmo conteúdo discursivo, ela afirma um não X. Vocês entenderam? Então, ela se contradiz, né? Na própria ideia.
tá? Então, é isso. Vamos ver se eu consigo pegar algum exemplo de um texto argumentativo em que existe essa contradição, né? Para que se evite. Eu vou trazer para vocês na próxima aula para a gente ilustrar, tá certo? Esse princípio. Vamos agora para o próximo texto. É que é tanta coisa, pessoal, para a gente ver em redação. Às vezes a gente fala assim, é só chegar e escrever. Não é, né? Tem muito conteúdo, porque um exercício vai puxando, né, um conteúdo novo, vai puxando, a gente tem que entrar com exemplos, enfim, né? A pequena letra, então deixa eu ver se eu consigo aumentar, se eu consigo aumentar. Melhorou, né? Melhorou? Aí, melhorou sim, tá melhor. Muito bem, então vamos agora para esse texto, tá? Há qualquer coisa de especial nisso de botar a cara na janela em crônica de jornal. Eu não fazia isso há muitos anos, enquanto me escondia em poesia e ficção. Crônica, algumas vezes, também é feita intencionalmente para provocar. Além do mais, em certos dias, mesmo o escritor mais escolado não está lá grande coisa. Tem que mostram sua cara escrevendo para reclamar. Moderna demais, antiquada demais. Alguns discorrem sobre o assunto e é gostoso compartilhar ideias. Há os textos que parecem passar despercebidos. Outros rendem um montão de recados. Você escreveu exatamente o que eu sinto. Isso é exatamente o que falo com meus pacientes. É isso que digo para meus pais. Comentei com minha namorada. Os estímulos são valiosos para quem nesses tempos andava meio assim. É como me botarem no colo. Também eu preciso. Na verdade, nunca fui tão posta no colo por leitores como na janela do jornal. De modo que está sendo ótima essa brincadeira séria com alguns textos que iam acabar neste livro, outros espalhados por aí. Porque eu levo a sério ser sério, mesmo quando parece que estou brincando. Essa é uma das maravilhas de escrever. Como escrevi há muitos anos e continua sendo a minha verdade. Palavras são meu jeito mais secreto de calar. É da Lia Luft, né? Pensar é transgredir, né? Então, é no livro dela, esse texto. Bem, vocês viram aqui que eu marquei em vermelho essas palavras, esses conectivos, né? O nisso, o isso, o assim, alguns e essa, tá? Então, são esses conectivos que vão que estarão aqui, né, em discussão. Bem, então a questão 7 diz assim: os textos fazem uso constante de recursos que permitem a articulação entre suas partes. Isso a gente chama de coesão. Quanto à construção do fragmento, o elemento. Pessoal, isso cai em concurso. Todas essas questões que eu estou passando para vocês da atividade, dessa atividade 2, são questões que caem em concurso, tá certo? Porque, inclusive, fazem parte do edital, né? Lá no edital, na primeira parte, assim, que tem, né? Que traz ali os conteúdos de língua portuguesa, tá? Então, ele traz ali interpretação, compreensão de texto, coesão e coerência, né? Textual. Então, isso cai em concurso, tá? Então, vamos ver aqui. Nisso, introduz o fragmento, botar a cara na janela em crônica de jornal. A gente volta um pouquinho lá no texto. Então, uma dica que eu dou para vocês. Vamos falar, professora, como que eu vou fazer isso no concurso? Né? Eu vou ter que ficar lendo a letra e voltando no texto? Não. Já lê o texto, já lê as questões.
Tá? Então, a dica é essa. Lê o texto, lê as questões, já vai lá em cada alternativa e volta no texto, vai marcando, como eu fiz. Tá? Então, eu já marquei lá essas palavras, né? Claro que tem palavras que repetem, porém, pelo enunciado, dá para você compreender, né? Que palavras são essas, elas estão próximas do que está, né, sendo posto aqui, ok? Então, vamos aqui ver a letra A. Nisso introduz o fragmento, botar a cara na janela em crônica de jornal. Então, voltando um pouquinho no texto, aqui já diz assim, ó, há qualquer coisa de especial nisso. Então, primeira coisa, esse nisso, ele não está retomando nada antes. Tá? Então, ele vai, se ele não retoma nenhuma ideia antes, que o texto mesmo aqui está começando, né? Significa que ele vai enunciar o que está adiante, tá? Então, vamos ver, ó, há uma coisa de especial nisso, de botar a cara na janela em crônica de jornal. Então, nisso, ele faz referência a algo que se diz depois. Inclusive, existe vamos dizer assim, brigas, não diria brigas, né? Eu não sei qual é a palavra certa, mas controvérsias mesmo, né? Entre gramáticos. Alguns gramáticos não admitem essa forma de construção, ou seja, eles dizem que não, você não colocaria nesse caso um misto, você teria que colocar um misto. Por que você tem que pôr um misto? Porque você ainda vai dizer, né, a que esse misto se refere, ou seja, você ainda vai citar, tá certo? Você vai fazer aqui a referência, né, a esse pronome, tá certo? Então, nisso ele se refere a botar a cara na janela em crônica de jornal. Então, a letra A já está certa, tá? Ela já está correta. Vamos ver as outras, só para vocês entenderem. A gente vai mais rapidinho para a gente poder pensar no tempo, né? Mas, assim, é uma paráfrase. O que é paráfrase? Primeira coisa, a gente tem que entender o que consiste a paráfrase. A paráfrase é você interpretar, é um texto, né, no qual você interpreta a ideia de um outro autor. Então, quando você parafraseia um texto, você não perde o conteúdo, né, o sentido daquele texto. Mas você diz a mesma ideia com as suas palavras, né? Então, isso é paráfrase, é uma interpretação, né, da ideia de outrem. Então, aqui ele fala que o assim é uma paráfrase de é como me botarem no colo. Então, não. O assim, nesse caso, ele diz assim, os estímulos são valiosos para quem nesses tempos andava meio assim. O assim, ele não é paráfrase, o assim, ele vai exercer a mesma função do misto, ele vai citar, né, o que aqui, contexto, ele se refere. Então, meio assim, o assim, ele faz, né, referência ao que se vai dizer depois. Tá certo? É igual o nisso, ele faz referência ao que se vai dizer depois. E não é paráfrase. O isso remete a escondia em poesia e ficção. O isso está aqui. Vamos ver aqui. Isso. Há qualquer coisa de especial nisso de botar a cara na janela em crônica de jornal. Eu não fazia isso, não. O isso, ele se refere à ação, né, ao que se disse antes. O que se disse antes daqui? Botar a cara na janela em crônica de jornal. Então, isso, ele faz remissão àquilo que se disse anteriormente, tá? E não aquilo que se vai dizer na sequência. Ele não faz referência à sequência, ok? Ao que se diz na sequência. Peraí, gente, deixa eu voltar aqui. E a última, alguns antecipa a informação, é isso que digo para meus pais. Onde está aqui? Alguns, olha. Não, o alguns, ele se refere a textos, né?
essa brincadeira séria com alguns textos. Na verdade, aqui o alguns não substitui nada, nem faz. Olha, o alguns, nesse caso, não faz remissão à ideia anterior, nada ao que se disse anteriormente, nem referência àquilo que se vai dizer, tá? Na sequência. Então, o alguns, ele acompanha textos. Ele é apenas um adjunto adnominal, também quem fez o português, a gramática, né, o curso de português anterior, nós comentamos, né, sobre os adjuntos adnominais. Então, a função de alguns aqui é de determinar, né, quais são esses textos, alguns textos. Então, ele traz uma ideia indefinida, né, não é certa da quantidade de textos que, né, a que o autor faz referência, certo? Então, ele acompanha o substantivo. Depois a gente tem aqui, essa recupera a informação anterior, janela do jornal. Vamos ver onde está o essa aqui. Essa é uma das maravilhas de escrever. Né? Então, ele fala assim, mesmo quando parece que estou brincando, essa é uma das maravilhas de escrever. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tá. De modo que está sendo ótima essa brincadeira séria. Aqui que está a ideia, né? Essa brincadeira séria, isso. Essa brincadeira séria com alguns textos que iam acabar neste livro, outros espalhados por aí. Porque eu levo a sério ser sério, mesmo quando parece que estou brincando. Essa é uma das maravilhas de escrever. Bem, então, essa se refere a quê? Ao fato, então ele faz remissão à ideia dita anteriormente. Qual é essa ideia? De se levar a sério, ser sério, né? Mesmo quando se parece, né, estar brincando, ok? Então, essa retoma todo esse contexto, né? Ele retoma todo esse enunciado aqui, tá? Deixa eu só marcar para vocês. Ele retoma esse enunciado, certo? Então, a maravilha de escrever consiste nisso, né? Em levar a sério, levar a sério, né? Aquilo que é para ser sério, mesmo quando parece que se está brincando, mas está levando a sério, ok? Bem, tem alguma dúvida nessa questão? Vocês entenderam ou não ficou claro? Tá tranquilo? Ok. Pode dizer, Elisiane. Então, pode perguntar, peraí. Isso, também, o misto pode explicar, tá? O misto, ele vai introduzir, né, aquilo que se quer dizer. Quando nós usamos misto, a gente introduz, né, ele vai fazer referência àquilo que vem na sequência, ou seja, vem após ele, tá certo? Só que isso, misto versus misto, exatamente. Então, há escritores que não fazem distinção no uso, né, entre o uso do misto e do misto, também do isto, do isso, enfim. Quando se usa com 2 S ou quando se usa com ST, né? Aí. Então, esses escritores, os linguistas principalmente, eles não são apegados, né? Muitos não se apegam a essas convenções gramaticais, tá? Então, eles acabam usando, por exemplo, nisso, que aí eu acho que no lugar teria, pela gramática, pela regra gramatical, teria de vir nisto, tá? Por quê? Porque o nisto, ele vai ainda enunciar a ideia, né? Ele vai enunciar aquilo que se refere a ele, certo? E o isso, normalmente, a gente usa para retomar aquilo que já foi dito, né? Assim, então, gramaticalmente falando, né? É isso, o emprego do isso, do isto, né? Então, é isso, assim, que a gente, por isso que existe essa divergência entre linguistas e entre gramáticos, tá certo? Existe essa divergência.
Porque os gramáticos, os linguistas dizem que os gramáticos, eles se apegam a pormenores, a regras que ali não tem tanta, que não vai interferir, né, na ideia que o texto quer transmitir. É isso que os linguistas alegam, tá? Agora, me perguntaram o que é a paráfrase. A paráfrase é uma construção, é o seguinte, é uma construção, né, textual, em que é baseada vamos dizer, na síntese do texto original. Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? Quando vocês vão produzir um artigo científico, ou quando vocês vão fazer uma dissertação argumentativa de determinado tema, o que vocês fazem? A gente vai falar de paráfrase assim, logo em seguida, que eu trouxe alguns textos para a gente discutir. Tá? Aí vocês vão entender até melhor. Vocês leem a ideia do autor. Então, vocês estão lá consultando tal livro, né, tal pesquisador, estão leiam, né, aquele texto e fazem uma interpretação da ideia do autor. A partir da interpretação que você faz, né, que é feita da ideia do autor, você, com as suas palavras, né, quando eu digo com as suas palavras, com as impressões cognitivas, né, que você teve daquilo que o autor escreveu, você vai escrever. Então, sem perder a ideia daquele autor, tá? Normalmente, quando a gente parafraseia ideias de autores, nós usamos o quê? Segundo fulano de tal, de acordo com cicrano, né? E reproduzimos a ideia do autor, né, sem interferir no conteúdo dele, porém dizendo de uma outra forma. Isso é paráfrase, né? Usando suas palavras, tá? Quando eu desenvolvi a minha dissertação de mestrado, quando eu passei pela banca, uma das questões que foram colocadas para mim era que eu deveria parafrasear todas as citações diretas que eu fiz. Ou seja, reduzir a quantidade, né, que até o professor que estava ali na banca, né, fazendo a avaliação do meu trabalho, ele fez essa observação, que eu usei muita citação direta. Então, o que ele disse? Olha, pega essa citação, interpreta essa citação e escreva com as suas palavras. Tá? Então, eu aprendi a parafrasear a partir disso. Tá? É muito interessante, gente. E eu trouxe para vocês, para a gente fazer algumas revisões, né? Alguma revisão textual, daquele trabalho que vocês fizeram na primeira aula, né? No chat. Eu trouxe alguns hoje também para a gente discutir, né? E tem um texto que é uma paráfrase, né? A partir do texto que vocês puseram ali, vocês escreveram, eu parafraseei, tá? É isso. Interpretar, exatamente. É um autor, o produtor do texto, ele interpreta um outro autor, né? E escreve e transcreve o pensamento, né? Desse primeiro autor, né? Com as palavras dele, usando ali o estilo dele, né? De escrita, de produção textual, mas mantendo a ideia daquele autor. Ou seja, ele não vai contrapor-se a ideia do autor. Então, não pode haver a contradição, né? Aí a gente entra na questão da coerência, né? A não contradição. Ele não pode contradizer a ideia original, certo? É isso. É um trabalho, assim, é um exercício. Trabalhar com paráfrase, né? É você realmente exercitar. Você também pode, por exemplo, pegar um poema, fazer uma paráfrase de um poema, ou seja, mantendo a ideia original, né? Daquele poema, né, você interpreta, né, a ideia daquele autor, faz a paráfrase, mudando algumas coisas ali, mas o teor, né, o sentido, o significado, continua, ele permanece daquela forma, né? Que é o contrário da paródia, né? A paródia é você usar, você, a partir de uma ideia de um texto, você dizer aquele texto contrapondo-se, né, à ideia original. Então, essa é a paródia, tá? Bem, vamos agora para o próximo. O outro texto, né, também é um trechinho,
tá? O Flamengo começou a partida no ataque, enquanto o Botafogo procurava fazer uma forte marcação no meio-campo e tentar lançamentos para Victor Simões, isolado entre os zagueiros rubro-negros. Mesmo com mais posse de bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar à área alvinegra, por causa do bloqueio montado pelo Botafogo na frente da sua área. No entanto, na primeira chance rubro-negra, saiu o gol. Após cruzamento da direita de Ibson, né? A zaga alvinegra rebateu a bola de cabeça para o meio da área. Kleberson apareceu na jogada e cabeceou por cima do goleiro Renan. Ronaldo Angelim apareceu nas costas da defesa e empurrou para o fundo da rede, quase que em cima da linha. Flamengo 1-0. Bem, então aqui também eu marquei, tá? Essas palavras que estão aqui em negrito, em destaque. Então, enquanto, mesmo, por causa do, no entanto e após, que são essas palavras, né, que foram trazidas aqui na questão, tá? É a questão 8 agora. É a questão 8, né? Então, vamos lá para a questão 8. A 7, a Sandra já respondeu. Obrigada, Sandra. Então, a questão 8. O texto que narra uma parte do jogo final do Campeonato Carioca de Futebol, realizado em 2009, contém vários conectivos, sendo que após é conectivo de causa, já que apresenta o motivo de a zaga alvinegra ter rebatido a bola de cabeça. Eu vou ler todas, tá? Enquanto tem um significado alternativo, porque conecta duas opções possíveis para serem aplicadas no jogo. No entanto, tem significado de tempo, porque ordena fatos observados no jogo em ordem cronológica de ocorrência. Mesmo traz ideia de concessão, já que, com mais posse de bola, ter dificuldade não é algo naturalmente esperado. Por causa de, indica consequência, porque as tentativas de ataque do Flamengo motivaram o Botafogo a fazer um bloqueio. Nessas aqui, qual que vocês responderam? Ok. Tá. O Joel respondeu a D, o Gabriel A, Madalena E. Tá. Então, vamos ver aqui. Primeiro, o após. É conectivo de causa? Onde que está o após aqui? Estou até perdendo o texto já. Após. Após cruzamento da direita, olha, no entanto, na primeira chance do Brunello saiu um gol. Após cruzamento da direita, a zaga alvinegra rebateu. Isso é o quê? O após é tempo, não é? É tempo. Então, a ideia que traz o após é uma ideia de tempo, tá? Não é ideia de causa. Então, ele não é conectivo de causa. Enquanto, vamos ver qual que é o significado. Ele tem significado alternativo. Ele quer dizer que enquanto ele significa algo que se alterna, né? Porque conecta duas orações, vamos ver aqui. Também a ideia, olha, o Flamengo começou a partida no ataque, enquanto o Botafogo procurava fazer uma forte marcação. É tempo também, tá? Então, a ideia é de tempo. Então, enquanto o Botafogo fazia isso, o Flamengo começou a partida, tá? Então, a ideia aqui é uma ideia de tempo, certo? O por causa do bloqueio, aqui não precisa nem olhar lá, né? Porque ele diz que é consequência, não é consequência, é causa. O nome já está dizendo, aqui já traz a palavra causa, por causa de, né? Então, a ideia é de causa. Após, no entanto, é concessão, tá? Ideias contrárias, olha, ele não tem significado de tempo. Ele tem significado de concessão, são ideias opostas, né? Aliás, desculpa, não é concessão, é adversidade, tá? Ideias contrárias, né? No entanto, tá? Então, existe uma ressalva, né? Aqui.
Deixa eu voltar aqui. E qual é a outra que está dizendo? Mesmo traz ideia de concessão. Vamos ver aqui a letra B, onde que está o mesmo. Aqui, olha. O Flamengo começou a partida no ataque enquanto o Botafogo procurava fazer, né? Aí vem todo o texto, marcação no meio-campo, tentar lançamentos para Vitor Simões, desculpa, isolado entre os zagueiros sobre o meio. Mesmo com mais posse de bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade. Então, aqui a ideia, né, é a ideia de concessão, sim, tá certo. Então, olha aqui. Aqui eu poderia colocar outro conectivo de concessão. Olha, apesar de ter mais posse de bola, embora tivesse mais posse de bola, o time dirigido por Cuca. Então, a ideia é uma ideia de concessão, ou seja, esse conectivo aqui, ele é um conectivo, uma conjunção, né, subordinativa concessiva, tá? Eu posso também empregar outras conjunções subordinativas concessivas aqui nesse lugar, que a ideia, né, continua sendo de concessão, ok? Então, a resposta certa é a letra B. Quem acertou, quem respondeu a D, eu vi aí, né, até tinha dito, respondeu certinho, a Célia, exatamente, tá? E o pior, coisa boa, né, acertou. Viu, pessoal? Então, a gente tem que, às vezes, voltar um pouquinho naqueles conectivos para poder compreender a relação deles, a relação semântica deles no texto, tá? E a última questão, que é a questão 9, diz respeito a esse texto aqui, da Clarice Lispector, né? Laços de Família. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era, enfim, espaçosa. O fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento, que estava aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte, como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. Então, vamos lá. Tá. A autora emprega por 2 vezes o conectivo mas no fragmento apresentado. Observando aspectos de organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo mas, eu vou ler todos, tá? Expressa o mesmo conteúdo nas 2 situações em que aparece no texto, quebra a fluidez do texto, prejudica a compreensão se usado no início da frase, ocupa posição fixa, sendo inadequado seu uso na abertura da frase, contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor e assume funções discursivas distintas nos 2 contextos de uso, tá? Então, vamos lá. Acho que vocês já estão respondendo aí, né? Voltando aqui um pouquinho no texto, aqui a gente tem mas e a gente tem mas aqui, né? Então, quando nós temos um conectivo aqui no enunciado, o que eu sugiro a vocês? Que voltem pelo menos ao enunciado assim, anterior, tá? Pelo menos esse que vem antes aqui, né? Eu vou pegar aqui desde cozinha, tá? A cozinha era, enfim, espaçosa, o fogão enguiçado, dava estouro. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas, que ela mesma cortara, lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte. Como um lavrador, ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas, né? Aqui, esse primeiro mas, primeira coisa, o mas, ele pode trazer ideia de adversidade, né? Ele pode ser uma conjunção coordenativa adversativa, ou ele também pode ser uma conjunção
coordenativa, aditiva. Tá? Então, dependendo do contexto, a ideia dele é de adição, ou seja, no lugar dele, a gente pode usar o e, tá? O e. Então, vamos ver aqui nesse primeiro caso. O calor era forte no apartamento que estavam os poucos pagando. E o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando para o horizonte. Então, nesse primeiro enunciado aqui do mas, exatamente, a ideia é de adição. Por quê? Aqui não cabe ideia de adversidade. Por que não cabe ideia de adversidade? Porque as ideias colocadas antes, elas vêm vindo, vêm progredindo, e essa ideia aqui é mais uma ideia, né, para descrever aquela cena. Tá? Então, ela acrescenta, ela é uma ideia que acrescenta as ideias anteriores de descrição do apartamento ali da cena, tá? Da cena. Bem, agora nesse caso, na última parte, onde o mas aparece, no último enunciado, diz assim, ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras sementes, porém, essas sementes apenas. Então, no lugar desse último mas aqui, cabe o porém, ok? Ou seja, aqui nós temos uma conjunção coordenativa adversativa. E aqui nós temos uma conjunção coordenativa aditiva, certo? Então, a resposta que cabe é essa última, olha. O mas assume funções discursivas diferentes, distintas nos dois contextos de uso, certo? Até eu não trouxe para vocês esse comentário aqui, pessoal, mas na quarta-feira eu trago essas informações que às vezes ficaram faltando. Pessoal, tem alguma dúvida? Vocês têm dúvidas em relação a esses exercícios da atividade 2? Podemos prosseguir? Não, é letra E. É a letra E, tá? A número 9 é isso que estão perguntando? É a letra E. A letra D não, a letra D está errada, né? Porque não existe uma ideia de sequência temporal. Ou seja, é muito complexo. Exatamente, Gabriel. Então, deixa só a Pro colocar uma coisa para vocês. É complexo e não é. Por quê? Primeiro você tem que entender a função, o valor morfológico do mas. Ou seja, qual é o valor dele? Ele pertence a que classe gramatical? A conjunção. Ótimo. Então, primeira coisa que a gente tem que pôr na cabeça, o mas é conjunção. O mas sendo conjunção, qual é a ideia, qual é o tipo de conjunção, né? Da qual ele faz parte de tipo de conjunção. O mas faz parte da conjunção adversativa. Então, mas é uma conjunção coordenativa adversativa. Mas tem momentos em que o mas também é uma conjunção coordenativa aditiva, tá? Então, são esse conhecimento que a gente precisa ter. Então, a gente precisa entender que o mas é uma conjunção coordenativa, ou aditiva ou adversativa. Aí você vai e joga essa ideia aí no texto, né? E você chega a essa conclusão, que ele assume funções discursivas diferentes. Qual é essa função discursiva diferente? No primeiro momento em que ele aparece, a função dele é de adição, né? O significado dele, a ideia dele é de adição. No segundo momento, a ideia dele é de adversidade. Então, ele traz, né, funções discursivas de sentido, né, diferente. Ok? Exato. Na alternativa, não. A alternativa seria ora, ou. Então, essas conjunções, né, alternativas. Tá? Ou, ora, quer. Tá certo? Intervalo, amigo? Você já quer intervalo? Vocês já estão cansados? Alas, deixa eu só salvar esse slide e depois vocês terão ele. 19 horas. Vou parar, então. Pessoal, então é isso, tá?
Atividade 2, ela é toda voltada, né, para as questões dos recursos coesivos, tá? A segunda é puxada, né? A letra E, Rosângela. A última questão é a letra E. É isso mesmo, segunda-feira é puxada mesmo, né? É o dia que a gente tem mais trabalho, sinceramente. Certo? Então, vamos fazer o intervalo, 19 horas, tá? Qual a letra da número 1? Gente, eu tenho que voltar lá, hein? Peraí. Só um pouquinho, deixa eu passar para vocês a questão 1. Estão perguntando aqui qual é a questão 1. Mas a Vanusa vai postar no ambiente, tá? Vocês terão esse slide aí. A questão 1 é a letra E, tá? A número 1 é E. Bem, então vamos fazer assim. A gente vai fazer o intervalo, sim. Gabarito. Vamos fazer o seguinte. A Vanusa posta para vocês no ambiente, pode ser? Pode ser. Ou depois eu passo o gabarito também, tá? Eu passo novamente os slides, aí vocês olham o gabarito, certo? Tranquilo. Então, vamos fazer nosso intervalinho, tá? Pode, sim, Madalena, exatamente. Quando o mas for adversativo, né, quando o valor dele for de adversidade, ele tiver valor adversativo, aí você substitui por porém, tá? Porém, no entanto, entretanto. Você usa uma outra conjunção com valor adversativo, certo? É isso mesmo. Tranquilo, isso. A Sandra já está passando o gabarito. Ótimo, Sandra, obrigada. Ai, que ótimo, ótimo. Tá a Sandra aí, gente, passando o gabarito. Então, vamos fazer um intervalinho, tá? A Pro vai tomar uma água também. Eu já estou aqui querendo tossir, tive que me segurar. Então, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês alguns textos, né? Produções de vocês. E eu mexi nesses textos, algumas partes, né? Eu modifiquei, fiz uma reescrita, uma paráfrase, né? Daí dá para a gente entender melhor esses conceitos, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui. Eu só abri o documento. Todos esses slides irão para vocês, tá, pessoal? Fiquem tranquilos quanto a isso. Só voltar um pouquinho aqui. Dá para vocês lerem, né? Não estou olhando aqui, não está pequena a letra, não. Então, esses textos vocês escreveram, tá? Lá no chat da primeira aula, no primeiro dia, acho que do primeiro ou do segundo dia de aula. Então, eu trouxe alguns aqui para a gente comentar. E já fui fazendo aqui as marcações, né? Naquilo que precisa modificar. Bem, o que eu observei? Que muitos desses textos são cópias até da internet, né? Lá do Google, vocês transcreveram, né, o texto. E o que nós vamos comentar aqui, né? Essas partes que estão marcadas aqui em vermelho. Até já fiz o comentário, tá? Já marquei aqui, né, na revisão textual, o comentário. Bem, então o primeiro texto diz assim: apesar das demandas da sociedade, isso daqui, pessoal, já é uma frase assim, já é um enunciado, pronto. Tá? Apesar disso, apesar das demandas da sociedade, então, vamos pensar assim, em colocar uma outra ideia, né, para fugir do senso comum. Tá? Isso daqui já se tornou até senso comum. Tá? Então, apesar das demandas da sociedade, a vacinação, então esse A veio para mim craseado. Tá? A vacinação começou a passos lentos em todo o país. Então, qual foi o comentário que eu fiz aqui nesse trecho? Primeiro, deixa eu só...
Primeiro, a vacinação, ela não é craseada, tá? Aqui é uma sequência, ó, apesar das demandas da sociedade, vírgula, tem que ter uma vírgula. A vacinação começou, tá? Então, o A aqui é artigo apenas. Então, ele sem crase, é somente artigo. A vacinação começou a passos lentos em todo o país. Tal situação leva-se a pensar, estava desse jeito, então vamos mudar aqui a ordem. Leva-se a pensar o quanto é importante a gestão pública da saúde, pois, em uma nação continental como o Brasil, ter uma logística preparada é imprescindível para o combate da disseminação do Covid. Tá? Bem, deixa eu ver que comentário eu fiz aqui, repetição de vocabulário. Que foi país, em todo o país. Acho que não, eu acabei focando. Aqui, o que eu coloquei? Não tem acento, existe, tal, o sujeito está no. Acho que foi outra coisa que eu fiz aqui. Acho que eu já até corrigi isso daqui, pessoal. Bem, o do Covid, eu marquei o do, porque não é do, é da. Por quê? Covid significa, né, doença, né, do coronavírus. Então, a doença do coronavírus, aqui é uma sigla, tá? Uma sigla em inglês, né? E, na verdade, a tradução de Covid é doença do coronavírus. Então, é a doença. Como subentende-se, né, aqui, o termo doença, então, a vogal fica no singular. No singular não, no feminino, tá? Ela fica no feminino. Agora, tem alguns autores, alguns outros manuais que aceitam aqui o masculino, mas o certo é o feminino, porque é a doença, tá? A doença do coronavírus, ok? Portanto, é mistério que o poder público, aqui tudo bem, tá tranquilo, né? Foi um texto também, acho que copiado da internet, né? É mistério que o poder público forme uma equipe de enfrentamento da pandemia que analise, né, essa equipe, as mais eficazes vacinas para imunizar a população, como também tenha um programa que controla a logística da que ficou faltando, tá? Veio assim para mim. Então, eu não sei qual é a ideia, né, que vocês, quem fez, quem produziu, né, que ideia pensou, tá? Então, bem, o que eu queria chamar a atenção de vocês nesse trecho é em relação ao uso da crase, né, prestar bastante atenção aí nisso, porque se você usa equivocadamente a crase, você muda o sentido do enunciado. Então, o enunciado ele passa a ter, né, passa a trazer uma outra ideia, tá? E não é. Na verdade, aqui a vacinação é o sujeito, né? Então, o A é um artigo, tá? E aqui também é uma coisa bem mínima, que não afeta tanto, né, o sentido, a construção do sentido, né? É uma questão mais voltada para, né, a morfologia, para a relação morfológica, né? Entre palavra e artigo, tá certo? Bem, agora vamos para essa outra parte aqui, tá? A vacinação também eu tiquei duas palavras aqui para falar a respeito do acento, né? Da falta do acento, e mesmo sendo, né, uma questão assim bem mínima, vamos dizer, pensando, né, em relação ao texto todo, mas a mudança de acento em determinadas palavras pode afetar o significado da palavra, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, a palavra história, né? Então, história com acento é o substantivo, a história. E se eu retiro o acento, fica historia, se torna verbo, certo? Então, a mudança aí do acento interfere na significação da palavra. Aqui faltou acento em indivíduos e coronavírus também, que tem um acento no i, né? Vem de vírus. Aqui nós temos dentro da palavra, tem a palavra vírus. Então, vírus como uma palavra acentuada, coronavírus também é acentuado, tá?
indivíduos, aqui também nós temos um acento. E o restante está ok, né? O texto, em termos de sentido, né, de coerência entre as ideias, está correto, né? O uso dos recursos também coesivos está ok. Agora, esse texto aqui de baixo, eu mexi nele, tá? Na ideia, né? Que está posta dessa forma. Bem, então eu vou... Deixa eu ver se está aqui. Tá. Eu marquei o que eu mexi, tá? E transcrevi esse texto para o slide seguinte, para poder fazer a reescrita dele. Então, aqui ele diz o seguinte: as festas juninas são comemoradas em junho e homenageiam 3 santos. Na verdade, a origem é pagã porque a igreja não conseguia acabar com a popularidade dessa festa, que surgiu há centenas de anos. Acabou aderindo a ela quem que aderiu à igreja, tá? E atribui-lhe um caráter religioso. Então, o que eu penso, assim, desse trecho que eu marquei? Existe muita mistura aí, né? Muita mudança também no tempo verbal, né? Surgiu, atribuiu e acabou, depois conseguia estar num tempo, né? Ou seja, ele está no pretérito imperfeito. Aqui surgiu, está no pretérito perfeito. Atribui-lhe um caráter religioso. Aqui ele está no presente, atribui, tá? Está no presente. Então, aqui nós temos 3 tempos verbais diferentes, ó. Então, a gente tem que também pensar na colocação e na forma como nós vamos colocar esses verbos, se eles forem, né, prevalecer aqui no enunciado, tá? Uma outra questão também que eu gostaria de colocar para vocês é que o enunciado, ele poderia ter sido, poderia ter havido uma explicação mais completa, tá? Então, aqui está dizendo que a festa junina, as festas juninas, homenageiam 3 santos. Mas quais são esses santos? Então, primeiro, poderia, né, ter citado aqui os santos. A origem é pagã, quer dizer, a origem da festa junina é pagã. Por que é pagã, né? A igreja não, por causa disso, a justificativa, a causa, né, de ter sido pagã é que a igreja não conseguia acabar com a popularidade dessa festa, por isso que ela é uma festa pagã, tá? Então, quer dizer, haveria necessidade de desenvolver melhor, né, o sentido desse texto. Vamos lá. Como que ficou esse texto aqui reescrito? Bem, vocês viram aqui que eu tirei, né, algumas coisas, retirei, mas deixei que prevalecesse a ideia original, tá? Então, o texto, uma forma de se reescrever é essa daqui, tá? Então, eu reescrevi dessa forma. A festa junina, celebrada em junho, tá? Homenageia 3 santos. Santo Antônio, eu citei. Santo Antônio, São João e São Pedro. Apesar de ter origem, a origem dela na tradição pagã, acabou aderindo ao catolicismo por causa do caráter e hoje é considerada festa religiosa, tá? Então, eu coloquei a mesma ideia daqui, tá? A mesma ideia, o mesmo conteúdo de uma forma mais, vamos dizer assim, gramaticalmente, né? Mais adequada, não digo nem correta, mais adequada, mais culta, né? Uma forma de dizer, né? Mais culta. Deu para entender a reescrita, pessoal? E o que eu fiz para poder chegar a essa conclusão? Eu pesquisei, tá? Ontem eu pesquisei, eu sentei, eu li, né? Isso é uma paráfrase, exatamente o que eu fiz. Então, eu fui lá no Google, na internet, ler um pouquinho da origem das festas juninas. Então, o que eu fiz? Eu fui buscar um texto que me desse subsídio para eu poder interpretar a ideia que vocês puseram aqui, tá? Interpretar e fazer a escrita, tá? Então, é isso que eu sugiro que vocês façam também.
suponhamos, né, vocês queiram escrever sobre determinado assunto, determinado, né, tema, vão lá na internet, no Google, pesquisem sobre o tema, pesquisem textos, né, que falam a respeito desse tema e comecem a parafrasear, a interpretar a ideia e a escrever, tá? Não é uma coisa que você faz assim rapidamente, a gente vai burilando, né? Vai burilando essa escrita. Então, olha aqui, essa escrita, primeiro, né, vamos dizer assim, uma escrita mais, vamos ficar bravo comigo, é uma escrita mais, vamos dizer, rudimentar. Ela foi aqui lapidada, ó, né? Ela foi colocada de uma forma, né, a explicar, mais próxima, aliás, ela foi elaborada de uma forma mais próxima, ou de uma forma que respeite, né, a norma padrão culto, né? Então, a norma padrão, certo? É isso. Então, é lapidar mesmo. O que nós temos que fazer com os nossos textos depois que a gente redige? Lapidar esse texto, tá? Lapidar é isso, aproximar o texto da norma culta, da norma padrão, né, da língua, da nossa língua, tá? Da norma culta, certo? De uma linguagem culta, ok? Bem, agora esse textinho aqui, eu só marquei a palavra forçar. É um texto que está na internet, tá? O que eu fiz? Eu peguei, copiei, colei lá no Google, que eu achei ele bem assim, cara, né? De textos assim que são publicados, né? Bem, agora, o que me chamou a atenção quando eu li, depois eu confirmei, né? Confirmei isso lá no Google, é que a palavra forçar, ela é uma palavra, assim, bastante delicada, né? O que é forçar uma coisa? Fazer, né? Quando eu digo assim, eu vou forçar o movimento, é fazer força, né? Então, o significado literal de forçar é usar de força, é fazer força, se esforçar mesmo, né? Bem, quando a gente coloca que a vacina é uma forma de forçar o organismo a produzir anticorpos, né? Significa que a vacina, de uma forma, não escapa, né? Não existe escapatória. A vacina luta para que o organismo faça essa produção de anticorpos. É uma luta, né? Então, esse forçar significa lutar, né? Fazer com que o organismo crie imunidade, certo? Exato. Dependendo do contexto, exatamente, Odneia, é obrigar, né? Forçar alguém a fazer alguma coisa, obrigar alguém a fazer aquilo, tá? Então, como forçar, ele faz parte, né, do campo semântico de força, né, de obrigação, de obrigar, né, de exercer força sobre alguém, né, no caso, assim, nós colocamos essa palavra entre aspas, tá? Para dizer o seguinte, que a vacina, quando a gente fala que é uma forma de forçar o organismo a produzir anticorpos, é que a vacina, o papel dela, né, a finalidade da vacina é justamente isso, né? Quando se injeta a vacina no organismo, o organismo começa a lutar, as células começam a lutar ali, para produzir anticorpos, né? É a luta entre o bem e o mal, tá certo? Isso, olha que interessante, aí depois eu não marquei esse isso, né, a palavra, o vocábulo isso, mas o isso retoma tudo que se disse antes. A vacina é uma forma de forçar o organismo a produzir anticorpos para combater uma determinada substância, que ele entende, quem que é? O corpo, né, o organismo, que ele entende como um corpo estranho. E isso acontece, então, tudo isso que se disse antes, né, acontece quando injetamos propositalmente, propositalmente também é uma outra palavra que a gente tem que, né, talvez até colocar entre aspas, né, propositalmente, o agressor que se deseja combater, né? Então, existe essa intenção. O proposital aqui é intencionalmente, né? Acho que seria até melhor do que propositalmente. Bem, agora outro texto que também eu reescrevi, né, voltando um pouquinho,
Isso, se o organismo não reagir à infecção do vírus, haverá uma infecção generalizada, exato, que levará à falência. Né? Então, o organismo precisa reagir. Né? A música sertaneja, uma das mais populares no Brasil, o que eu pus? Ah, tá, eu coloquei a vírgula aqui, que aqui estava sem vírgula, tá? Então, a vírgula estava aqui no final, depois de Brasil, no finalzinho aqui desse trechinho, né, da primeira linha, e antes não tinha vírgula, tá? E esse trecho aqui, ele é um aposto, ele se trata de um aposto, né? Está explicando, olha, a música sertaneja, uma das mais populares no Brasil, então eu explico, né, sobre a música sertaneja. Então, eu tenho que pôr entre vírgulas. Apresenta uma variedade de compositores. As letras das composições apresentam, na sua grande maioria, a sofrência de relacionamentos mal-sucedidos. Bem, o que eu observei aqui? Primeiro, a repetição de palavras. Apresentam, né? Composições, compositores. Então, ele diz assim, as letras apresentam a sofrência. Né? Então, é estranho, as letras apresentam a sofrência. Então, pode se explicar, nós entendemos, tá? A gente entende. O que você quer dizer é que as letras falam, né, que tematizam a sofrência, tá? Então, o tema, né, ela tematiza, ela traz como assunto, né, ali, como a ideia principal, né, a sofrência, entre aspas, tá? Então, nós entendemos. Agora, como que a gente vai reescrever esse trecho de uma forma culta, tá? De acordo com a norma padrão. Então, vamos lá. A música sertaneja, vírgula, não mudei aqui, uma das mais populares no Brasil, apresenta, ao invés de a gente pôr uma variedade de compositores, uma série de compositores. Eu mudei apenas aqui o vocabulário, tá? Usei o vocabulário mais culto, vamos dizer assim, né? Uma série de compositores. As letras manifestam, então, como a gente está falando da música sertaneja, eu não preciso escrever as letras das composições, né? Então, olha, as letras a gente já entende que são as composições, né? Então, as letras manifestam. Na sua grande maioria, já se torna um clichê, ou seja, já é uma frase feita, já é um trecho assim que se repete muito. Então, substitui, tá, na sua grande maioria, por em grande parte, por exemplo, tá? Então, use um termo mais curto. Então, as letras manifestam, em grande parte, o tema da sofrência em relacionamentos mal-sucedidos, tá? Aqui entra uma questão, né, de emprego ou não do item com a palavra, com os advérbios, mal e bem, tá? E eu trouxe para vocês uma explicação sobre isso, tá? Antes da gente passar para... não trouxe aqui. Bem, então hoje eu vou explicar um pouquinho depois, gente, antes de terminar até a aula, sobre o emprego do mal, tá? Mal com L, né? Que é um advérbio, tá? Quando que a gente vai usar o mal com hífen, né? Quando vai ter hífen, e quando não vai ter hífen, ele acaba se unindo à palavra. Relacionamentos mal-sucedidos, na verdade, mal-sucedido é um adjetivo, tá? Exatamente, então ele é junto. Ok, então na reescrita ele está junto. É isso mesmo, Gabriel, tá? Na reescrita ele está junto. Então, são coisas que nós temos que observar, tá? Porque isso faz parte do novo acordo ortográfico, é da nova ortografia. E também é conteúdo de concurso, tá certo? Vamos fazer aqui essa última reescrita. Deixa eu escrever aqui uma outra. Tá, só para eu me situar. É de fundamental importância que toda a população campograndense esteja vacinada para um possível retorno
para um possível retorno à vida, sem anseios e medos? Bem, existe aqui o uso equivocado de vocabulário, que é o anseio. Mas vamos primeiro falar um pouquinho desse adjetivo campograndense, é um adjetivo pátrio, né? Então, como que a gente escreve campograndense? Nós escrevemos com letra minúscula e com hífen, tá? É igual sul-mato-grossense. Sul-mato-grossense, nós vamos escrever assim, ó. Sul-mato. Eu lembro que isso daqui caiu grossense, tá? É dessa forma que se escreve sul-mato-grossense. Então, não se escreve como já aparece, já vi muita escrita, né? O mato junto com grossense, mato-grossense junto, não tem, tá? E tem o hífen, tá certo? Sul-mato-grossense. Caiu uma questão dessa no concurso que eu fiz. Primeiro concurso que eu fiz em 2006 aqui, tá? Para a prefeitura. E eu acertei, porque eu estudei, né? Acertei. Exato. Então, olha, a escrita não é assim, nem assim, ó, mato-grossense, ó, tá? Né, eu já vi muita escrita assim. Por quê, gente? É uma questão de coerência, ó. Como que nós dizemos? É sul-mato-grossense ou... deixa eu só... Tá. Qual que é a Mato Grosso do Sul, né? Quem nasce? Mato Grosso do Sul. Então, quem nasce em Mato Grosso do Sul é sul-mato-grossense. É igual quem nasce em Campo Grande a Campo Grandense com isso, tá certo? Então, assim, somente uma observação, tá? Eu também, às vezes, fico em dúvida, né, com determinados adjetivos fáceis, né, e eu tenho que pesquisar. Então, bateu dúvida, pesquisa, tá? Bateu dúvida, pesquisa. A gente não é obrigado a saber de tudo, mas a gente tem que... a gente precisa se preocupar e escrever corretamente, né? Então, para isso, a gente precisa, às vezes, pesquisar. Então, bateu a dúvida, vai lá, pesquisa, certo? Agora, aqui, que eu gostaria de falar para vocês, que ficou incoerente, ó. Que toda a população campograndense esteja vacinada para um possível retorno à vida sem anseios. Eu acho que anseio... O que é anseio? Anseio... Tá certo, Denise. Mato Grossense do Sul, beleza, isso também pode. Mato Grossense do Sul, desse jeitinho, tá certinho? Ou Sul Mato Grossense. Um dos dois, tá? Não, Gabriel. Anseio não vem de ansiedade, tá? Talvez seja até o contrário mesmo. Anseio é desejo. Ansiar alguma coisa é desejar algo, né? É querer alguma coisa. Então, eu acredito, exato, assim, eu acho que aqui a palavra deve ser ansiedade, né? Um possível retorno à vida sem ansiedades, né? E medos. Eu acho que pode ser isso daqui. Se a gente tiver receio, medo é a mesma coisa. Então, a gente tem que tirar, ou a gente tira as duas palavras e coloca receios, né? E daí vocês que, né, pensem a melhor forma, tá? Mas o que eu gostaria, assim, de dizer a vocês, que anseio aqui tá errado, tá? Anseio não, sem anseio. Retorno à vida sem anseio. Então, pelo contrário, esse retorno à vida, ele tem que vir, né? Ele tem que vir com anseio, com desejo, né, de viver mais ainda, ou, né, vai da particularidade de cada um, né, certo? Vamos agora para a próxima. Aqui, a última nada, hein? Tá. A festa junina é uma comemoração de cunho religioso, beleza, ó, onde isso, anseio é desejo, anseio é diferente de ansiedade, tá? Isso mesmo. Onde o Santo São João é evidenciado nessa festa, que está repetindo, ó, tá? Nessa festa. Entretanto, as comidas também fazem parte dessa festividade. A pamonha, canjica, arroz carreteiro, quentão e a fogueira são a alegria dessa comemoração. Bem, é um trecho que requer reescrita, tá? Por quê?
Primeiro, olha, nessa festa, o onde aqui foi usado de forma incorreta, eu coloquei a explicação aqui embaixo, olha. O onde é um pronome relativo empregado para indicar lugar, tá? É empregado apenas, tá? Com a ideia, para indicar lugar, só. Equivale e equivale, ou seja, a em que, ou no qual, ou na qual. Eu já trouxe o exemplo para vocês. Visitei a cidade onde nasci. Então, aqui onde nasci é na cidade, é lugar, tá? Então, o onde aqui está correto. A casa onde passei minha infância fica em Minas Gerais, também lugar. Né? Então, eu passei a minha infância naquela casa, naquele lugar. Né? Eu visitei a cidade, eu nasci naquela cidade e visitei aquela cidade. Então, vocês entenderam, né, essa relação de lugar, tá certo? Então, prestar assim, muita atenção no emprego do onde, porque isso é muito usado, assim, usa-se e abusa muito do onde, né, em redação. Então, qualquer coisa já vai pôr no onde, já vai encaixando onde, não é, né? Dessa forma. E o entretanto também foi usado de uma forma equivocada aqui, tá? Eu coloquei, né, para vocês o significado, é uma conjunção coordenativa adversativa, ou seja, o significado do entretanto é oposição ou contraste. Então, a ideia dele é essa. Bem, agora vamos reescrever esse trecho aqui, tá? Como que vai ficar? Deixa eu ver. Onde não deve usar e procurar evitar, porque o onde, se tiver uma referência a lugar, sim, não tem problema, tá? Quando a referência for a lugar, tudo bem, pode-se usar o onde, mas se não for a lugar, não, aí você substitui por em que, no qual, na qual, outra conjunção, outro pronome aí, no caso, que se enquadre, tá? Tá ok, Vanessa, tudo bem, tá ok. Tá? Então, vamos lá para reescrito. Bem, como ficaria? Né? A festa junina é uma comemoração de cunho religioso, da qual o santo São João é destaque. Então, o que eu mudei aqui? A ideia é a mesma, olha, onde o santo São João é evidenciado nessa festa. Então, se ele é evidenciado, significa que ele é posto em destaque. Né? Então, eu usei uma outra palavra, né, próxima, do mesmo valor, que traz o mesmo significado de evidenciado, destacado, tá? Então, ficou dessa forma. E eu usei aqui uma outra preposição, né? Uma outra preposição, um outro pronome relativo aqui junto, né? Com essa preposição. Então, o Santo São João é destaque da festa junina, tá? Também, aí, olha, entretanto, as comidas, não, a ideia não é de adversidade, não é de contraste. A ideia é de acréscimo, né? É de progressão. O que é uma ideia aditiva? Quando nós usamos uma conjunção coordenativa aditiva, significa que a ideia ela vai progredir, ela vai aumentar, né? A informação, ela vai aumentar, certo? Eu vou trazer uma outra informação, eu vou agregar uma outra informação à informação anterior. Então, eu usei aqui o também, que também agrega, ele faz esse trabalho de agregar. Também comidas e bebidas típicas fazem parte dessa festividade. Aí, olha, eu expliquei quais são essas comidas e por que eu pus bebidas. Por causa da... acho que eu esqueci aqui do quentão, né? É a canjica, o arroz carreteiro, o quentão, que vocês tinham colocado lá, né? Só voltar um pouquinho. Aqui tá o quentão, é que eu esqueci de pôr. Por isso que eu pus bebidas típicas, tá certo? Então, a pamonha, a canjica, o arroz carreteiro, quentão, além da fogueira, que, segundo isso eu pesquisei, ó, segundo a tradição católica,
simboliza um acordo entre Maria e Isabel, que é mãe de João Batista, né? Então, segundo a tradição, a Isabel combinou com Maria, que é Nossa Senhora, de quando João Batista nascer, acender uma fogueira no monte para anunciar o nascimento de João Batista. Tá? Então, por isso, a fogueira ela simboliza isso também, esse anúncio, né? O anúncio do nascimento de João Batista. Certo? É isso, pessoal. O texto, ele tem que ficar... A organização textual ela tem que ser bem próxima, adequada à linguagem culta, tá? À norma padrão, certo? Pode, reticências pode sim, tá? Pode pôr isso, e pode usar o etc, né? Também não tem problema. Não, esse hífen aqui, na verdade, é para explicar, é para citar, né? Quais são essas comidas e bebidas? Na verdade, isso aqui é um aposto, ó, tá? Pamonha, canjica, arroz carreteiro. Então, são enunciações, né? É uma gradação, vamos dizer assim, explica, né? Que comidas são essas, que bebidas são essas. Então, para eu não usar a vírgula aqui, eu usei os travessões, não tem problema, mas a função é a mesma da vírgula, tá? A função nesse caso, e o significado aqui, aliás, o valor sintático é de acordo, de explicar, tá? Pode usar 2 pontos, vamos ver aqui, também comidas e bebidas típicas fazem parte dessa festividade, 2 pontos. A pamonha, a canjica, o arroz carreteiro, então, eu não coloquei os 2 pontos, porque depois eu iria continuar, então eu teria que colocar vírgula aqui. Então, eu prefiro usar os travessões para depois continuar o enunciado, tá? Não está errado o uso dos 2 pontos. Eu só não coloquei os 2 pontos porque eu não terminei a frase. É porque eu iria continuar esse enunciado, né, com além da, certo? Mas se eu usar os 2 pontos aqui, eu acho que nesse caso, nesse contexto, fica melhor o uso da vírgula ou do travessão, tudo bem? Os 2 pontos caberia aqui sim, se depois do que então a gente pusesse um ponto final. Aí sim eu acho que ficaria legal, tá? É isso. Bem, deixa eu só salvar esse. Pessoal, tem alguma dúvida em relação a esses slides? Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Está tranquilo para vocês? Isso, exato. Não, o travessão é como se fosse a vírgula. Nesse caso, nesse contexto aqui, o travessão substitui as vírgulas aqui, tá bem? E, sim, Odinei, a gente pode até, na aula de quarta-feira, eu posso trazer para vocês o uso dos sinais de pontuação. Estou focando mais nos travessões, nos 2 pontos, tá? E na vírgula também. Certo? E o travessão, quando estiver aqui no interior, né? Intercalado aqui no período, tá? A gente pode discutir um pouco sobre isso. Porque o travessão, ele vai assumir várias funções, tá? Num texto narrativo, por exemplo, ele intercala a fala do narrador, né? Num texto como esse, dissertativo, ele vai intercalar um aposto, né? Uma sequência aí, né? Enumerativa, certo? Isso. A vírgula é uma pedrinha, né? É uma pedrinha no pé da gente, realmente. A vírgula, a gente tem que tomar cuidado com o uso da vírgula, porque às vezes nós colocamos vírgula onde não existe e acabamos interferindo no significado, no sentido do enunciado, tá? Então, eu vou trazer para vocês. O professor Sandro não trabalhou com vocês, né? Sobre o uso da pontuação, sobre os sinais de pontuação. Acho que ele não trabalhou, né? É um pedregulho, né, Maria? É verdade. Então, eu vou trabalhar com vocês, tá certo? Sobre os sinais de pontuação. Engraçado, hoje eu até pensei
em trazer esse assunto, né? Mas como tem outras coisas para a gente ver também, eu acabei não trazendo, tá? Falei, não, vamos... É bom vocês colocarem isso, porque eu já sei que na aula de quarta-feira eu vou trabalhar, vou tratar dessas questões, tá? Bem, sim, é muito. Nossa, Gabriel, aqui, por que que é extenso? Porque a gente, quando a gente pega esses textos para fazer a reescrita, começam a surgir ali, né, os assuntos. Então, vocês viram que nos trechos bem pequenos, bem curtos, né, a gente teve ali, né, o assunto de ortografia, de sinal de pontuação, né, de recursos de elementos coesivos, de conectivos, de conjunção, né? Então, uso do hífen também entra na ortografia. Então, para vocês verem que um textinho pequeno leva, né, ele abre aí leque, né, para discutir outros assuntos gramaticais. E também, né, para vocês entenderem que a gramática, que o conhecimento de regra gramatical é importante, né, para a construção de uma linguagem formal, de uma linguagem, né, da norma culta, certo? É isso. Então, eu preciso conhecer também a gramática, a gramática da língua portuguesa, para eu poder relacionar ali os elementos, né, no enunciado, né, e que essa sintaxe seja uma sintaxe bem construída, tá? O que significa susto? Susto? Não, não tem. No texto que a gente leu não tinha susto. Então, Autodóxia, eu não conversei ainda, aliás, eu falei com o professor Sandro sobre esse curso de interpretação, porque é interessante o curso de interpretação que entra também na produção de texto, né? Interpretação de texto vai entrar em leitura, em produção, né? É uma coisa casada com a outra, tá? Mas ele não me deu resposta para a gente poder avançar, né? Com esse curso em setembro, que agora em agosto não dá, tá? Em agosto a gente já tem o mês todo o curso de português, né, avançado, tá bem? Sim, é fantástico. Acho que tudo, né, gente, que envolve a linguagem, a língua, é fantástico, tá? E, assim, o que eu gostaria de dizer para vocês é que estudar, né, a nossa língua é um caminho, vamos dizer assim, é um caminho, assim, eterno, tá? Vocês vão estudar sempre, a gente sempre vai estar, né, confrontando, né, com as questões da língua, e é importante essa disposição para compreender, né, essas relações que existem, né, e que tornam a nossa língua tão variada. Para chegar. Tá? Bem. Significa isso? Deixa eu ver. Bem estruturado, o ideal é ter um domínio. Não é somente em relação à conjunção, tá? Mas a gramática em si, tá? Agora, o que é importante também para nós? Nós não sabemos e nem detemos todo o conhecimento, né? Porque o conhecimento gramatical ele é complexo. São muitas coisas para a gente poder memorizar, né? Guardar. E tem coisas, por exemplo, palavras escritas com hífen ou sem hífen, palavras que hoje se juntam, né? Eu vou falar assim para vocês, vocês têm que memorizar tudo isso. São muitas regras. Nem o concurso cobra isso mais. Então, o que é importante é vocês compreenderem as regras principais, né? E pesquisar, sempre pesquisar. Por quê? Teve dúvida, né? Se aquela palavra é escrita assim, ou se a regência daquele verbo é desse modo, né? Ou de outro modo,
pesquisa, busca, né, busca se nortear, né, em uma boa gramática, pesquisa uma boa gramática, porque quando se pesquisa, automaticamente a gente começa a memorizar, começa a entender o funcionamento da língua, né? Igual ontem, eu fui fazer a reescrita desses textos, eu fui sentar ontem para preparar os slides, né? E reescrever esses textos, eu fui pesquisar. Então, como eu fui ler, eu tive que ler, eu aprendi muita coisa. Tá? E aprendi, inclusive, regras que eu não conhecia, eu desconhecia algumas coisas também, né? Então, é isso, tá? É uma pesquisa, eu falo que o conhecimento da língua, ele é uma formação ad eterno, tá? Vai com a gente pro resto da vida, ainda mais quem trabalha diretamente com a educação, quem é professor, tá? Mesmo quem não é professor, é tão bonito, né, a gente conhecer a nossa própria língua, né? Saber como funciona a nossa própria língua, tá? É isso mesmo, é gostoso demais. Principalmente quem for fazer aqui na Universidade Federal, professores maravilhosos, excelentes, tá? Quem puder fazer letras, faz letras, tá? Nossa, se eu pudesse ter estudado aqui em Campo Grande, depois que eu fiz meu curso de mestrado aqui, eu falei, meu Deus, né? Eu vi que quanta riqueza, né? Quanto conhecimento esses professores que são da área de letras ali, quanto conhecimento eles têm, tá? Que ótimo, ótimo, isso mesmo. Bem, pessoal, vamos encerrar, né? Faltam 3 minutos só. Eu acho que de 3 minutos não dá para a gente começar, né, um outro assunto. E na próxima aula, tá, a gente vai estudar isso que vocês, né, me pediram, tá certo? Então, olha, um bom descanso para vocês. Hoje é segunda-feira, amanhã vocês já vão estar quentes, né? Então, segunda a gente fica meio desanimado, cansado, porque está começando a semana, né? Então, bom descanso para vocês, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, tá? O carinho, a atenção de todos, tá? Ótimo descanso. Fiquem com Deus. Ai, obrigada, Regina. Eu fico feliz com essas colocações de vocês, quando vocês me dizem, né? Que vocês evoluíram, que vocês estão aprendendo. Isso daí é muito bom, tá? É um retorno muito gratificante para mim, tá bom? E eu estou aqui às horas. É para acrescentar na vida de vocês, tá? Bom descanso para vocês também.